Salve, salve minha galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Quer dizer, boa tarde, bom dia, não sei, aí depende de onde você está no planeta, mas são exatamente 9h58, como prometido, e diante do nosso cenário de Sonada Elo. Vamos ver a conexão aqui. Aí, Aê! Elo, precisei estamos ao reconectar vivo. aqui. Pronto. Eu precisei reiniciar aqui a máquina toda e tudo quanto é Só não estou coisa. ouvindo o seu som. Tá escutando? Sem som? Peraí, peraí, Desalô, peraí. Andresa. Tá, peraí. Não estou te ouvindo. Deixa eu ver se eu conseguindo escutar alguma coisa. Nada. Consegue escutar aí? Para Deixa eu ver. vocês, pessoal que está Agora veio. chegando, veio, tá. Pessoal que está chegando, como é que tá o som aí para vocês? Está tranquilo? Esse mundo tecnológico é assim, viu, Lô? Tem lá e Agora cá. foi. Você Faz consegue escutar parte. bem? Deixa eu vou Consigo. fazer. Tá, eu vou fazer uma coisa aqui para facilitar para a gente. Eu vou botar um headphone Tá, aqui que acho que ajuda. Peraí. tá legal. Pronto. Assim dá até mais caráter de entrevista, sabe? Aquela coisa assim de formalidade e tal, não sei o quê. Só que não. Atinge bem. É. Vamos Eu ver não se vou dá. contar que eu tô de moletom e meia para baixo da de jeito nenhum. Peraí. Pronto. Agora headphone colocado. O áudio, o áudio tranquilo. Tá ótimo, tá ótimo. Beleza, 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 beleza. Bom, gente, vocês que estão chegando, vocês que estão escutando as nossas vozes ou não, assinem, avisem, nos guiem também, porque isso é nosso. Elo, obrigado por você ter topado essa primeira conversa. Eu acho que a gente vai ter aí, assim, pouco tempo para conversar, porque quando a gente começa a conversar, não para e tem muito assunto ainda. Faz muito tempo que a gente vem ensaiando algumas conversas, né? Assim, acho que presencialmente a gente Sim, se encontrou já faz um tempo e estou muito contente sim, mesmo, assim. Essa brincadeira das lives aqui para mim está sendo uma oportunidade de olhar para mim dentro e da minha, assim, como é que eu estou aqui agora, né? Então, reatar esses contatos para mim está sendo muito importante, muito bom, nesse momento que a gente está vivendo, onde você, de repente, do nada, tem isso para lidar com, né? Então, a conectividade para mim está sendo muito importante para dar esse arzinho, sabe, esse fôlego de virar e falar, opa, acho que dá para a gente sair dessa numa boa, né? Dá para a gente conseguir sim, construir algo a mais. E aí tudo surgiu porque eu entendi também que a gente já está nessa há muito tempo, de uma certa forma, né? Não é essa pandemia, não é esse momento que a gente vive não, que nos colocou desse jeito, né? A gente tem alguma outra coisa que está aqui. E aí, assim, queria que antes de pedir para você se apresentar, eu explicar, só para quem não te conhece, do meu lado da conexão, para de repente você depois explicar quem é você com mais calma. Mas eu saí de Natal e aí eu fui para São Paulo. Eu saí de Natal indo para São Paulo sem nenhuma ideia do que seria isso, né? Muito cabeção na época, ou seja, era molecote ainda, assim, não tinha muita coisa ainda para entender das coisas. E fico, assim, sempre muito grato por você e por todo mundo que esteve ali na estrutura do que era o Senac naquele momento, ajudando essa pessoa que não tinha noção do que era isso, né? O que era a vida, o que era um monte de coisa.
E aí, assim, eu carrego comigo muito afeto a essas lembranças, porque boa parte do que vocês me deram na experiência de estar junto, assim, de vivenciar, né, me fez olhar a coisa diferente. Eu fui com uma expectativa de entender a fotografia como ferramenta e tal, e vocês arrancaram a tampa, entendeu? Vocês tiraram a cachola assim, fizeram pá! E isso eu carrego com muito carinho, com muito prazer de, inclusive, repassar nos meus fazeres, nas minhas relações e tal. Então, fico muito contente de você ter topado essa conversa, porque eu acho que outras pessoas também precisam escutar isso, precisam viver isso, precisam aprender isso com o seu olhar, com as suas coisas, né? Queria também, lógico, acho que a gente vai ter referências e homenagens durante nossa vida inteira. Essa figurinha aqui foi outra pessoa que, graças a vocês, né? Tá? O Carlos Moreira, o grande, queridíssimo Carlos Moreira, Peguei esse livro ontem. E é forte, né? É forte isso pra gente. Como esse alicerce ele fica preso de um jeito tão gostoso na vida da gente. Enfim, queria começar primeiro fazer esse agradecimento e explicar para todo mundo quão honrado é a oportunidade da gente ter vivenciado momentos bacanas, sabe? De vocês terem conseguido, né, ajudar um pouquinho essa maluquice que foi um processo de vida meu, por exemplo, né? E aí eu peço para você falar um pouquinho do seu fazer, de quem é Elô, né? Quem é essa pessoa? Quem é essa carinhosa pessoa Elô? Bom, primeiro de tudo, obrigada. Não tem como não lembrar de você, das nossas caronas, porque a gente é para o mesmo lado da cidade, então a gente ia junto passeando. Até batida de carro, você sofreu comigo, lembra? Na Pompeia. E tinha a avó sempre presente. Eu nunca conheci a sua avó, mas ela estava diariamente ali com a gente. Essas pequenas coisas de afetos pessoais, né? De detalhes de cada um, assim. E, bom, eu estou na fotografia faz um tempo, faz desde 87, tem gente que está por aí que não tinha nem nascido. Eu comecei a fotografar na ECA e a gente veio falar de palco. Eu tenho uma história com palco desde o meu primeiro filme, porque eu comprei a câmera no centro de São Paulo, na Barão de Paranapiacaba, lembra? Onde tinha aquela rua que hoje só vende bichinho de pelúcia, um horror. Cheguei lá para comprar a câmera, comprei a câmera e a minha irmã estava tocando no MASP. Ela ia tocar à noite no MASP. Peguei a câmera, comprei um 3X, uma Nikon F3 e fui para o MASP. E aí, chegando no MASP, eu falei para minha irmã, cheguei lá no camarim, falei, comprei, mostrei para ela. O solista estava do lado, falou, você vai fotografar a gente? Eu falei, meu, nem sei o que fazer direito, eu consegui botar um filme na câmera, só umas aulas de fotografia. Aí chegou um cara do lado e falou, tem problema, você puxa o filme que vai dar certo. Eu falei, o que é isso? E aí, assim, acabei conseguindo autorização para fotografar lá. E eu fiz esse filme, deu muito certo. Hoje, quando eu vou na casa desse meu amigo, da mãe, do outro, do Spala do Cello, tá lá a foto desse primeiro filme, né, inteirinha ali, bonitinha, de 1987. E aí, não saí mais do palco fotografando, tive uma história no Senac, tive uma história com a educação da fotografia muito grande, principalmente no refazer o Senac para a fotografia. Então, a gente coordenou um processo que foi lá na faculdade, né, com colegas. Foi um tempo mágico, né, aquele do Senac. Assim. A gente está muito longe dele, mas ele está dentro da gente.
É, tá dando uma travadinha, não sei se como é que tá para vocês aí, gente, por favor, nos guiem. Quem puder. Vocês que estão assistindo aqui, tá? Não, é importante esse feedback aqui de vocês, porque aí a gente vai conseguindo conciliar aqui a situação. Deixa eu ver se eu puxo ela aqui de volta. Deixa eu ver se ela está aqui. Bom, de toda forma, a Elo vai voltar aqui, não se preocupem. E é isso, assim, são esses nossos momentos em que estamos com a internet para transmitir e para conectar, que de vez em quando vai acontecer um deslizezinho ou outro, enfim, vamos esperar só um pouquinho ela retomar e aí a gente retoma a conversa. Não se preocupem que enquanto isso, na sala de justiça, toda a nossa live aqui ela é gravada. A gente sempre faz uma live na segunda-feira e na quinta-feira. Todas as lives que são transmitidas, elas são mantidas e gravadas depois no canal do YouTube. Então, fica fácil para vocês, enfim, caso tenham perdido, caso não tenham visto alguma coisa, ou quer retomar as conversas que a gente tem aqui, não tem problema. No canal do YouTube, inclusive, um dia chegaremos em 1000 assinantes, vai permitir justamente esse documento, né? Essa forma da gente manter e preservar o que está sendo falado aqui. Geralmente esses convidados, nesse primeiro momento, são pessoas que têm uma relação comigo e que a gente já tem uma certa afinidade de alguma forma, mas todas desenhando bem esse caminho da imagem, né? Eu tenho um viés pela fotografia de entendimento, mas vocês vão ver que conforme essas lives vão surgindo, não é só fotografia que a gente vai discutir, né? E eu acho que em um momento como esse que a gente vem passando, é muito importante que a gente consiga gerar um pensamento, uma reflexão maior sobre nós mesmos como seres humanos aqui e de que maneira a gente vai se relacionando um com o outro e com o espaço, enfim. Então a ideia toda é a gente transformar esse grande momento numa coisa que seja de importância para todos. Eu acho que os desafios sempre vão existir aqui e a gente não pode parar nesse sentido. Eu, pelo menos, não consigo parar, então, sempre criando alguma outra possibilidade, uma nova jornada. E isso é muito importante. É muito importante que a gente consiga ter esses horizontes para as crianças, para os adultos, para os idosos, enfim, para todo mundo, né? Então, eu acho que é importante que essa participação nossa aqui também seja constituída aos poucos, e não é à toa que essas coisas vão ficar gravadas, porque eu acho que termina que é um outro jeito da gente se conectar, uma outra forma da gente existir. E a Elo está voltando, vamos testar aqui. E volto a pedir para vocês que, ao perceberem algum sinal da gente, meu e Conseguimos. da Elo, aê! Eu estou pedindo aqui para o pessoal, Elo, que sempre informe para a gente se o áudio não está legal, se o vídeo saiu ou está travado, porque a gente se empolga na conversa. Então, se eles não ajudarem a gente vai-se embora. Tá, Foi. pronto. Mudei de cenário. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas Maluco, tá? não se não nos preocupemos com isso, porque qualquer coisa a gente abre uma continuidade. Então, o Tá tempo bom, aqui é relativo, né? Assim como o beleza. espaço é relativo. Vamos embora. Você estava Vamos lá. falando, Elo, da relação que você tem com a fotografia, só retomando onde eu acho que ficou parado. Aí você falou um pouquinho da coisa da educação, você estava falando do Senac, das pessoas, tá? Enfim,
deu uma travada por ali. A gente estava falando do Senac. Depois que eu saí do Senac, eu até continuei dando aula. Eu dei aula na frente, por um tempo, na Contraste. Na Miami School eu ainda dou aula para publicidade, para básico, mas publicidade. Mas a minha vida se transformou. Eu trabalhei essencialmente com palco e com retrato dentro do estúdio, né? Mas o palco é um palco ampliado, não é só a cultura, de uma forma geral, né? Eu trabalho desde a sala de aula de quem vai estudar arte até o hospital público em espetáculo, né? Até festa popular no meio do Nordeste, no meio do sertão. Então, é um aspecto, eu fiquei muito tomada pela quantidade de coisas que a gente tem dentro desse nicho de trabalho, mas também nesse aspecto do humano em si, né? De como o Brasil é rico, como tem coisas acontecendo que a gente não faz nem ideia. Abrindo uma página de jornal, a gente não sabe o que está acontecendo, né, das manifestações. E hoje eu vivo disso, essencialmente, né? Eu vivia pelo menos até 2 meses atrás de fotografar cultura. Eu faço uma média de 200 saídas por ano de cultura. Eu estava com 150 contratadas até o final do ano, né? Então, é muita coisa, é bastante coisa, e é um universo muito, muito rico. Eu achei curioso, assim, quando a gente começou a pensar em o que falar, como falar, né? Eu terminei meio que propondo esse tema, tal, porque eu acho que tem 2 coisas que são encantadoras nessa relação aqui. É que o palco não é só o palco, como você diz, né? Existe um jeito de se pertencer a esse espaço que é completamente diferente. Aí você, inclusive, se coloca como personagem e tal. Enfim, tem diversas relações que eu acho que no campo de ser um observador e perceber as coisas, esse palco, assim, extrapola o que a gente pode imaginar, né? E a outra coisa que eu acho que também meio que faz uma reflexão, e aí você também já deu um ganchinho aí, é que como é importante nessa ferramenta da gente perceber as coisas, porque trabalhamos também com essa entrada, né? Cara, como isso revela, né? Como você se permitir a estar nessa dinâmica também vai revelando camadas e camadas e camadas para perceber melhor, né? Como isso é forte. E isso para mim, assim, quando você começou a falar sobre retrato, eu falei, gente, e assim, retrato aqui, né? Aí de repente foi numa profundidade tão grande, eu falei, para tudo, já deu. Mas ainda é isso hoje, né? Ainda está aqui hoje. Então é muito denso isso aí, esse palco, esse estar no palco. E aí queria que você desenhasse também talvez essa relação de como te transformou. Desse momento que você clicou, entrou, está lá diante do palco ali, material, daquela relação com aquelas pessoas. E aí como é que a gente se transforma? Como é que você se transforma depois disso, né? É engraçado que essa ideia de fotografar a manifestação artística, a cultura de uma forma geral, quando você faz o fazer, né? Porque eu vou para além do palco. O palco é mágico, ele é incrível, mas tem um monte de coisa que acontece até ele acontecer, né? Da coxinha para trás tem um mundo. Desde as pessoas que estão trabalhando naquele instante até aquilo acontecer. Então, depois que eu passei a trabalhar com fotografia de cultura,
em projeto social, que você vê eu fazer lá no começo, então eu fotografo crianças conhecendo os instrumentos que depois eles vão tocar, e, sei lá, no Céu Jambeiro, Céu, Cantinho do Céu, em São Paulo, então que ninguém, aqui do Sem Ninguém Vai, né? Eu comecei a entender, primeiro que mudou tudo, não é que mudou a minha visão, mudou o meu vocabulário, mudou a palavra, né? Porque tem aquele professor que está lá, eu já visitei céu com garotos pequenininhos e alguns dos maiores músicos da Juilliard School, ou do Conservatório de Paris, para dar aula lá. Os caras vêm aqui e vão para lá. E eu conheço o cotidiano desses meninos. Eu conheço as reuniões que são feitas, eu já fotografei de tudo dentro desse projeto. A reunião que é feita para pensar que aquilo vai acontecer. Uma quantidade de pessoas trabalhando atrás para um garoto na periferia de São Paulo ter aula. E aí esse garoto que um dia teve aula lá na periferia de São Paulo, começa a tocar o violão dele e resolve devolver para a sociedade. E aí não só ele vai tocar no palco da Sala São Paulo, ele vai tocar no MASP, ele vai tocar num hospital do lado da comunidade dele para uma pessoa que está partindo, né? Ou que está lá batalhando, ou que está lá trabalhando com alguém que está partindo. E aí é um ciclo muito amplo, muito amplo. E aí esse carinha que está lá um dia vai para, sei lá, para os Estados Unidos tocar também, né? É muito transformadora. A cultura fala sobre nós, fala por nós, e ela nunca foi tão necessária. A gente só vai sair desse rosto que todos caímos pela cultura, pela poesia. Porque é ela que transforma. A gente pode vestir a máscara que a gente quiser. Ela vai nos revelar. Você pode se omitir. Isso é uma decisão. Isso vai te revelar. E é na hora que você lida com a sua cultura, com... por que a gente está sendo tão atacado? Porque é transformador. É transformador não... eu vou pensar uma coisa... Não, você vai pensar coisas que... acho que era a Patrícia Gassi que falava que a gente não tirava foto, a gente punha imagem no mundo. É isso. Cada um vai pôr algo diferente e vai transformar o outro. Né? O espectador vai fazer com aquilo que ele bem entender. Então, essa participação é profunda. Ontem, a gente está diante desse momento que também tem muita coisa acontecendo, né? Tá cheio de transmissões ao vivo e todo mundo berrando, porque a gente está sentindo que é isso que a gente precisa fazer, né? E ontem o Matheus Sá falou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, assim, claro, isso também já é de muitas construções. Ele refletiu sobre essa transformação do mundo, né? Quando a gente transforma o mundo. E aí ele colocou da seguinte forma uma coisa que eu acho que é importante para isso, assim. O mundo não parte do princípio que está do lado de fora de você. Então, quando você transforma o mundo, de repente, aquele um mundo de um indivíduo, você transformou completamente. Então, quando a gente pensa desse jeito, quando você traz isso como um olhar, né? Caramba, as artes, as ferramentas, enfim, tudo que a gente tem para dentro da nossa cultura, né? Ela pode atingir essa transformação, sim. Ela pode mudar um mundo, sim. E esse um mundo é tanto quanto, né? Então achei muito legal esse olhar. Tem uma coisa muito transformadora quando eu fotografo as orquestras jovens de São Paulo, né? Uma especial que é a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, tem a Tom Jobim, tem o Coral Jovem do Estado e tem a Banda Sinfônica Jovem do Estado. São 4 corpos essenciais aqui na cidade, que todo paulistano devia conhecer, porque é para ter um orgulho assim,
Não é possível que essa molecada está fazendo isso. Quando começa o ano, entram meninos novos. E aí você vê na Sala São Paulo a família desse menino indo assistir no começo. Você identifica, é claro, né? Como vem muito de projeto social, a gente sabe quem são as famílias, né? Aí eu vou lá, converso, a pessoa chega. São pessoas que estão acostumadas a entrar na sala. Se elas entram no lugar dele, ou elas vão um dia para a escola, né? Ou os pais, em geral, entram pela porta dos fundos, né, meu amigo? Então, no começo, eles entram com vergonha de estar lá, porque eles nunca foram autorizados. Entram com a melhor roupa deles, mas eles nunca foram autorizados. Depois, eles vão com a família inteira. Vai com o vizinho, tem 15 entrando. E vão, se comportam maravilhosos, se comportar, estão diante. Eles são um público que eu vejo muito mais emocionado do que o público do Cultura Artística que paga 300 pontos para assistir e que está lá para figurar, entendeu? Com todo respeito, mas esse é o homem brasileiro. Ele se transformou pela poesia. Da música feita há 400 anos, 300 anos na Europa, ele está lá transformado, né? E ele não vai sair de lá. Ele não vai sair de lá. Ele aprendeu a entrar pela porta da frente da Sala São Paulo. Ele não vai mais ficar pelo... O filho dele não vai permitir. Depois que o moleque ganha isso, ele vai fazer o que ele quiser. Ele aprendeu a tocar violino, se ele quiser ser médico. Ele vai ser. Isso muda tudo. Muda tudo. No ano passado eu levei o meu pedreiro para assistir Coral Jovem, eu preciso contar isso até para o Thiago, que é o regente do Conceito. Eu levei o pedreiro aqui de casa para assistir o Coral Jovem do Estado. E eu assisto coisas políticas o dia inteiro, então eu ficava tratando foto, ouvindo coisas políticas, e falava, não, deixa aí que tá bom, deixa aí que tá bom. Aí eu falei, vou te levar lá para assistir umas coisas comigo. Ele foi, levou a filhinha e tal. Quando ele saiu do MASP, ele virou para mim e falou, olha, eu estava ouvindo tudo aquilo na sua casa, eu já não tinha mais pé no Brasil. Mas hoje, depois de ver esse coral no palco, depois de ouvir essa música maravilhosa, eu comecei a acreditar que a gente tem saída. É a arte. Ela tem saída. Ela dá saída. Ela transforma quem faz e quem vê. Sempre. Sempre. É isso que me faz acordar e querer fazer isso aqui, sabe? De olhar nisso e falar, não é só a minha conexão. É a gente conseguir fazer com que isso daqui reverbere para quem um dia vai ver isso aqui ou agora que está vendo, né? É muito... Eu fico pensando, como é que a gente pode potencializar melhor isso? Como é que a gente cria mais força e fôlego para a gente não parar mesmo? Para ninguém mais parar. Estava falando sobre isso ontem, né? Que arte é serviço. Ela nos dá prazer, sim. Mas o Jardim, meu professor de gravura lá atrás, falava isso. Levando Jardim, levando Carlos Jardim. Eu tenho uns casos na vida. A arte e serviço, ela nos dá um imenso prazer em fazer. E talvez por isso seja confundida com algo banal. O cara vai lá e tem prazer fazendo, ele tem prazer em cantar. Parece que é fácil, né? Parece que é simples, que o músico despenca ali tocando, que ele não passou horas e horas. Eu acompanho minha irmã musicista, o Bruno, que estava me ajudando aqui, é músico. Eu vejo, eles acordam tocando, eles vão dormir tocando. E claro, por um desejo pessoal de encontrar dentro da própria arte, mas também prestar um melhor serviço. Não é por vergonha de tocar mal, é por querer alcançar algo internamente que seja mais
verdadeiro em relação àquilo que você entende sobre aquele ato que você está fazendo. Quando eu vou fotografar lá no Cultura Artística, alguns dos maiores músicos do mundo, sei lá, Emmanuel Paris, um flautista aqui, sabe? Você fala, o que esse cara tá? Ele chega aqui e toca. Meu, você para, você chega lá 3 horas antes, os caras estão estudando e eles estão discutindo em cima de uma partitura que eles tocam no mundo inteiro, sabe? Eles estão ainda achando coisa nova. E eles não estão achando só... É claro que tem, é para eles, mas é junto. Arte a gente faz junto. Mesmo a nossa fotografia. Né? O fotógrafo entra naquela caixa ali e ele parece sozinho, mas ele não está sozinho. E é um serviço que a gente presta, tira a arte. Nem o corte da sua camisa, a estampa da sua camisa, o desenho desse móvel estaria aqui. E isso é para dar prazer. É um prazer que culturalmente a gente tem que colocar como consciência de que ele existe por si só. É aquela experiência que fizeram em favelas de pintar as casas coloridas e que reduz a violência pelo simples prazer do olhar. Isso é incrível. É muito forte, é muito forte. É. Quem me dera as 24 horas do dia pudesse ter pelo menos 12 desse prazer de ser e estar, né? A gente tem que ter meio poesia por dia, né? Meio quilo, meia hora, eu uso, né, a medida que for, mas esse deleite é necessário. É um filme que você assiste, é uma música que você ouve, é um texto que você compartilha com seu filho, que você senta para ler com seu filho. Não é fazer artístico, é respeito àquela palavra que foi colocada ali, né? É falar, não, isso aqui é importante para a gente fazer todo dia. E se permitir, eu acho que faz a gente tão bem nesse sentido de deixar isso existir no dia a dia. Assim, não dá para questionar isso, ser bom ou não. Ele é bom. Ele é bom para todo mundo. É para o advogado que está pensando em outra coisa, é para quem está cuidando das bolsas de valores, em cima de... Enfim, é bom. É bom. E aí você colocou uma coisa, para sensibilização desse cara que está na bolsa. A gente ia com o coral do Céu Jamelão, tem um cara no banco, que é o... Peraí que eu vou lembrar o nome. É um banco americano, daqui a pouco vem o nome do banco, importantíssimo, e que é um dos grandes patrocinadores do projeto. Tem um moleque lá dentro, um garoto, que ele tem uma fé nos projetos sociais e culturais, e ele banca a ideia, tal. Muitas das minhas fotos vão para esse banco. O projeto de música nos hospitais, eu tenho muito pudor de divulgar, porque eu estou fotografando as pessoas num momento dramático. Eu já fotografei gente que dali a pouco foi desligado, entendeu? Com a família em volta, e você fala assim, eu não sei, para eu ter o direito de fazer essa imagem, eu tenho que ter muito pudor em como é que eu mostro essa imagem. E você vai cantar num lugar desse, os caras que estão lá não têm noção que um garoto do Céu Jamelão pode cantar um madrigal do Mendelssohn. Né? E a hora que ouve um Beatles em 6 vozes de uma coisa que os caras ficam assim, a hora que ouve, fala, é mesmo? O cara tá fazendo isso? Ué, ele não vai me assaltar? Porque ele só conhece esse cara do vidro de fora do carro dele, né? Ele acha que todo mundo tá ali. Então, isso, ele modifica. O Brasil é um país muito desigual. Muito desigual. Então, essa sensibilização é necessária. Eu fiz faculdade de Direito. Não sei se você sabe disso. Eu me formei em Direito. E é muito curioso quando
às vezes eu tinha que fazer alguma matéria traumática, assim, tipo direito previdenciário, tributário. Eu lembro de ter uma lição incrível. Eu tinha que fazer um trabalho de tributário que eu odiava direito tributário, e eu achei um texto do cara, de um acórdão de um juiz. Aquilo era escrito, era tão bem escrito, era que ele estava honrando a literatura brasileira e mundial. Eu ouvi o Nicoleles, que é um médico, falar de medicina e trazer a história da Grécia para a gente, Alexandria para a gente. São pessoas que têm um compromisso com a cultura do mundo que vai além do seu fazer. E é só aí. Se eu ficar só na fotografia, eu vou empobrecer muito. O meu olhar, a cultura é aquilo que se transforma o seu olhar para si próprio e para o mundo. Eu tenho aqui um caderninho de anotação, aí de vez em quando estou aqui anotando, tá? Porque, enfim, não sei fazer diferente, mas assim, tava aqui anotado isso para a gente conversar aqui. Gente, não dá para a gente, por exemplo, fotógrafo, eu fico, como fotógrafo, muito feliz de ser fotógrafo, porque eu tenho o privilégio de poder ver as coisas, observá-las com um olhar um pouco mais criterioso, um pouco mais atento às coisas. E depois, isso independente de ter virado um registro, uma foto, uma obra, seja lá o que for, entrou. Mas entrou com esse olhar de ter essa calma, de respeitar o que está ali fora. Então, eu me sinto muito feliz de ter essa possibilidade e, portanto, essa honra que eu acho que está no ofício da gente, né? E como é bonito perceber que os ofícios valorizados são fantásticos e respeitados. Então, quando aquele cara é um pedreiro e ele fala, eu vou fazer o meu ser pedreiro da melhor forma, assim como o advogado ser o... Agora, amplia a mais, e aí essa sensibilização, ela entra como cola para isso existir, né? Ela é o grude, ela é o negocinho que, que não desgruda disso não, seja isso com força, né? E aí eu queria só dar esse destaque. A nossa humanidade. E acho que isso assim, é importante deixar claro, porque independente da gente ter tendências políticas de um momento, que amanhã vai ser outra tendência, a gente está falando de uma outra coisa aqui. A gente está falando de uma outra coisa. E isso não significa também olhar para o cara que está, como eu falei, né, a bolsa de valores, aí o cara, negócio do dinheiro. Não tem nada disso. Mas vamos todos entender esse outro lado que está pouco visto. E, no entanto, é tão rico e tão importante para agora, né? Do sensível da gente. O Jardim falava que toda arte é política, né? A arte engajada necessariamente, sim, porque não dá para... É aquilo que a gente está falando, mesmo sendo mista, ela é política, né? E não ser omissa ou a manifestação política na arte quer dizer que você esteja fotografando uma questão social, no nosso caso, né? Você pode estar até fazendo moda, né? Como você coloca aquilo, como você trata a sua equipe, como você se conecta com aquele modelo, como você respeita o trabalho daquele estilista, qual é a tua conexão ali, né? Eu posso estar registrando um palco pronto, né? Tem muito isso. Fotógrafo de palco, eu lembro que na Abril tinha um preconceito danado com fotógrafo de palco. Ele vai lá registrar, que já está pronto. Vem comigo. E se joga aqui. Vem comigo e se joga no problema, né? Resolve esse problema. Eu respeito fotógrafo de comida, eu respeito fotógrafo
de estilo, de uma forma geral, ele também está solucionando problemas. Nós somos solucionadores de problemas técnicos, o que nos diverte tremendamente. Eu gosto de cheiro de câmera, né? Eu sinto falta, eu estou clicando, estou fazendo um trabalho remoto, porque eu preciso fotografar, não só a minha casa, eu preciso ter contato com o outro. Né? Comecei a dirigir de novo alguém pelo computador, eu falei, ai, que bom! Né? Que não é aquela direção de pose. Né? Eu detesto essa coisa posada, né? Da pessoa falando, não, eu não sei posar. Tudo bem, você não vai posar para mim. Vai chegar lá e fazer um carão. A gente vai conversar e vai achar um lugar do seu corpo, um lugar do seu olhar, uma relação com o espaço. Eu não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu vou me dispor a encontrar junto. Né? Se você não sabe posar, o problema é meu. Né? Eu vou tirar isso, eu tenho que fazer você esquecer disso. A italiana, né? De famão. Que sempre fala com a mão. Mas essa relação através do fazer, né, do equipamento, ela é necessária, mas ela não se encerra. A captação não se encerra ali. É raso, né? É raso. A gente é mais do que isso. A gente é mais do que isso. E a parte mais difícil de ensinar, né? Mais uma vez eu volto a dizer que como é bom poder ter encontrado na fotografia a forma de ser, porque a gente está numa relação constante com algumas coisas e a gente tem que estar nesse tempo e espaço do outro numa sintonia que é o enquadramento, que é o momento, que é sei lá o que, enfim, mas é a hora, né? E essa definição faz com que você, dentro do que eu acredito, tenha que respeitar esse outro de um jeito tão belo, tão legal, tão honesto, né? Quando você não consegue isso, o que você faz também fica faltando, né? Então, a gente é... Quando a conexão não acontece... Vamos parar. Um bom dia de foto, terapeuta que não ouça isso, mas um bom dia de foto vale por várias sessões de terapia. Porque é muita química dentro da gente que acontece. É mágico. Mesmo quando é difícil. Assim, no hospital, principalmente, a gente muitas vezes sai destruído do hospital. Faz um tempo que eu estou afastada de lá, agora com essa situação, então, estaria ainda mais, né? Mas, de toda forma, a gente saía, chegava na van para voltar, uma parte de nós estava destruída, mas uma parte saía melhor. Uma parte que você saía melhor como entendimento do humano. Você saía desse tamanho. Isso era bom. Se você saísse aqui, é que estava errado. Não tinha... Esse tamanho, você saber o quanto é insignificante, de vez em quando, é muito bom. Nessas coisas, nesse tipo de trabalho. E você não pode ir fazer esse tipo de coisa se você não tiver essa consciência. Sim. Se você não estiver disposto a ficar menor do que você acha que você é. Tem esse tipo de trabalho, é uma coisa de não só no hospital, mas nas comunidades, né? Esses dias eu tive uma discussão onde um menino virar para mim e falar: você vai fazer turismo na favela. Tipo, olha, desculpa. A pobreza para a classe média, para as classes ricas, ela é bonita. Né? Existe uma plasticidade nisso
que é muito sedutora. Olha o perigo da câmera. Se eu coloco a minha vaidade ali, de querer fazer uma puta foto de uma merda, eu comecei essa foto no lugar errado. Para eu ter acesso à merda, eu tenho que me colocar abaixo dela. Isso é lá dentro. E se aprende. É o olhar que te ensina. O fazer te ensina. A arte te ensina. A arte do outro te ensina. Mas você tem que ficar, se permitir conectar. Para uma italiana, você está bem num outro tempo, viu? Tem sangue preto, que é uma mistura desgraçada. Tem judeu, tem preto, tem italiano, então aí resolve. Graças a Deus, você não sabe o que é o horror do lado só italiano da família. Total. Cara, é bom a gente ser. A gente também tem outro privilégio, né? A gente tem essa mistura gigante da coisa. Então, enfim, que bom que a gente tem isso dentro dos nossos sangues e somos um pedaço desse todo juntos, né? Faz a diferença, assim. Elô, eu fico sempre muito impactado com as conversas que a gente tem de vez em quando. A última vez presencial foi lá no Copan, encontrados assim Pois é, sentou ali rapidinho, conversou, mas assim, já tínhamos passado anos, agora a gente está aqui desse jeito diferente, já tínhamos passado outros anos, mas pô, como é bom isso, né? Como é bom e como, assim, sei lá, eu tô vendo aqui a chance de compartilhar essas intimidades que a gente tem de conversa com o resto do mundo. Espero que seja rico para todo mundo também, porque eu saio com a cabeça meio torta, assim. Eu também. Essa E intuição é necessária. Né? Isso está sendo muito interessante nesse tempo, a gente precisa dialogar. Eu acho muito rico, porque você estava comentando muito das coisas e a gente até agora assim, tem uma coisa de falar do nosso ofício agora, porque também vai no natural, mas eu parei para pensar, e se a gente começar a falar sobre edição daquilo que a gente viu, ferrou. É outro universo, eu estou chegando nele agora timidamente, porque ano passado eu fiz mais 100.000 fotos. Aí o meu amigo virou para mim, e aí você vai fazer o que? Selecionar e tirar? E cara, eu nunca mais vou ver tudo aquilo. Mas de alguma forma eu tenho que passar por essa. Assim, ó, uma coisa importante, a gente trabalha pra caramba. A gente, depois do digital, então eu tenho um laboratório aqui ainda, olha só. Mas eu nem entro lá, né? Não tenho tempo. Mas depois do digital, a quantidade de trabalho, cada equipamento novo, você se apaixona pelo equipamento, se apaixona pelo que ele te dá. Eu estou trabalhando com mirrorless, foi que delícia, mais leve, com as costas fodidas, né? Porque 30 e tantos anos carregando equipamento, a hora que eu peguei uma menor, eu falei, opa! E aí o bicho vai, é ligeiro, quando você vê, você saiu com 2.000 fotos no negócio. E aí você tem que olhar para as 2.000 fotos. Né? E esse olhar cara, é outra vida, né? É outra vida. Eu tenho muita vontade, eu estou separando uma parte social, mas eu preciso de alguém que olhe para mim, sabe? Porque tem aquilo. A gente falou disso ontem, da gente estar cego de tanto ver. Né? E, ao mesmo tempo, agora a gente está sendo convidado a olhar de outra forma para nós mesmos. Para o
que fizemos. Porque assim, eu não vou voltar para o palco no próximo ano. Né? O Taco, outro dia, falou saudade das suas fotos. O outro amigo, o percussionista, o Dani, virou para mim e falou saudade do palco, né, minha filha? Tô com saudade do palco pra caramba, mas a real é que eu não posso ficar simplesmente alimentando isso. Eu tenho que partir para outro lugar nesse ano para sobreviver, inclusive poeticamente. Se o meu laço com o palco não existe agora, ele me leva a outros mundos, desde a percepção do que eu fiz, que tem coisas que podem ser repensadas, né, repaginadas, reconduzidas, até o que eu vou fazer com o meu olhar, porque o olhar continua sedento. Né? Então, eu comecei a fazer os retratos dos artistas, estou fazendo uma série de retratos remotos, principalmente dos artistas, e aí eu junto essa coisa, porque eu vou pegar o Spala contrabaixo, sei lá, da UDESC, mas vou pegar o garoto que está estudando viola em casa, e que está ali no começo do processo da orquestra jovem. Como é que eu vou juntar isso depois para mostrar? Eu ainda não sei, mas eu não consigo deixar de fazer. Os atores, né? As brincadeiras, está sendo uma experiência, está sendo engraçado, porque como eu faço 10, 15 fotos remotamente, isso me lembra filme. Eu estou fotografando em 10 formatos. Né? Coloquei ali um negócio, um filminho na raça, na mamia e é o que temos, meu amigo. Né? Então é uma relação nova. Como eu gosto muito de fazer, tanto faz. Qualquer relação dessa. Pô, eu estava trabalhando com mais de 40 megapixels, agora eu estou trabalhando com a tela do computador. Estou abrindo mão da qualidade, mas eu tenho a presença. Eu tenho um olhar. Eu levei 30 e tantos anos para fazer esse olhar, 52. É isso aí. É isso aí. Vamos lidar com o que temos, não é mesmo? E transbordar o que está dentro para fora, para ser de todos, porque esse é um momento que a gente está precisando disso, gente. Os outros estão precisando disso, né? O que eu sei, o que você sabe, tá cheio de gente que ainda não aprendeu. Então, aprendeu no sentido de ter aquilo para si, né? Sei lá, esse é um outro papel que me fez querer estar aqui contigo desse jeito, né? Não dá para esperar, a gente tem que ser. E é isso. A gente tem que ser. A gente tem que encarar. Sem parar, sem parar. Sem parar, cara. Querem nos calar. Dançaram, não dá mais. Agora a gente tem a internet. Isso é uma força incrível. O brasileiro tem que ver o quanto ele é poderoso. Tem um monte de porcaria, mas olha só, as porcarias estão sendo, como é que se fala hoje em dia, estão sendo canceladas, né? A blogueira, é a blogueira que faz festa no meio da Covid, olha a nossa responsa, né? Aí quando você desmancha isso, você diz, brother, uma pessoa dessa ganha por publicação R$17 mil para publicar uma foto. Olha isso, uma foto para vender um produto e as empresas pagam. Esse dinheiro está aí, olha onde a sociedade está colocando. Bota 17 pau por uma foto de um menino nosso lá que está tocando violino na comunidade. Sabe, que quer comprar um equipamento, que quer fruir a sua arte, o que está enfiando para a menina dizer o que ela comeu no café da manhã, pelo amor de Deus? Simplesmente parem. Vem me dizer que cultura gasta dinheiro? Eles jogando de R$21 mil por um feed de uma menina fútil. Desculpa, é por isso que a gente tem que ir lá no coral cantar no meio do banco. Olha, tem lugar melhor para vocês investirem o seu dinheiro.
O problema é que o retorno da cultura não é só no prazer inicial. Ele vai dizer para esse cara que a gente tem o mesmo direito dele, de viver bem. O palco da vida é nosso, de todos nós. O problema é repartir o bolo, porque o bolo existe. Né? Égua. É fogo, é fogo. Elô, a gente. Para mim, acabou, entendeu? Encerrou, não vamos mais falar. Mas eu vou dar uma sugestão aqui para a turma que está aqui assistindo a gente. Existe essa possibilidade da gente ter as interatividades. Algumas pessoas perguntaram algumas coisas aqui. Aí eu vou sugerir o seguinte: como eu fiz com as outras e deu certo, eu vou sugerir a próxima live, ou seja, vou encerrar essa, a gente abre uma outra para deixar as perguntas e aí um pouco de espaço de interatividade aí com o pessoal. O que você acha? Rola? Tá bom, vamos lá. Então tá. Vou sair. Aí, quem tiver aqui escutando e te fez algumas perguntas, né? Eu acho que é importante, assim que a gente abrir a outra, já consegue ir fazendo, reformula isso pra gente, e eu vou fixando aqui as perguntas até a gente dar conta do recado. Temos aí uma margem de alguns tempinhos a mais, então vamos em frente. Topa? Topado. Tô indo lá. Vou encerrar aqui e já abro a outra logo em seguida. Tá joia. Até mais. Valeu. Gente, já estamos conectados? Quem quiser chegar pode ir chegando. A gente vai só continuar um pouquinho essa prosa com a Elô. Lembrando que todas as nossas lives aqui no Círculo da Imagem são armazenadas depois lá no canal do YouTube da gente. E um momento interessante de algumas questões de vocês que estavam assistindo, de vocês que teriam algumas dúvidas, partilharem esse momento aqui com a gente, né? Eu até anotei algumas coisas aqui do Laureliano, e aí deixa só Elô se conectar aqui com a gente já retoma. Tá, pronto. É bom porque a gente dá aquela refrescada na cabeça, entendeu? Aquela última lapada fica naquele espaço. Aí a gente respira, dá essa retomada aqui. Porém, eu não sei, Elô, eu vou tentar inventar uma próxima rodada aqui pra gente falar mais, porque tem muita coisa e eu acho que você é uma peça muito importante para a gente construir esse muita coisa junto, sabe? Então, não sei, vou equacionar depois com calma isso. Mas, de toda forma, algumas coisas que a gente vem falando, e você deixou bem sinalizado, assim, que a gente aqui talvez esteja discutindo algumas profundidades dos nossos ofícios, né, que a gente tem em comum, que discutem a imagem, portanto a gente está aqui, mas a gente não chegou ainda em discutir a parte de ferramentário tanto. Eu acho que talvez não seja esse o caminho, né? Então, caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma coisa específica mais pontual, tanto para Elô quanto para mim, depois entre em contato com a gente. Os Instagrams estão aqui, os directs estão aqui. A ideia depois vai ser colocar na gravação do YouTube, seus contatos, enfim, depois você me passa tudo isso, a gente coloca lá, porque quem vê vai saber onde está essa pessoa que é a Elô aqui nessa telinha, conversando e falando essas coisas, né? Tem gente de vários caminhos que assistem isso, né? A Romero, por exemplo, vai ser um Romero Cavalcante, é um artista plástico que vai ser um dos convidados aqui da gente na semana que vem, que vai trazer outra conexão aqui para as ideias. E eu acho que também é isso, assim, a gente vai deixar uma coisa que não sei o que vai acontecer, vai ficar lá. Então, enquanto o YouTube permite, fica. Enquanto a gente permite, fica. E aí tá lá, né? Dito tudo isso, feito todo esse merchan,
eu vou sugerir para as pessoas começarem a fazer as perguntas. O Laureliano, Aureliano. O Luiz Aureliano. ele fez uma pergunta lá atrás sobre o Ansel Adams, né? É. Sobre ele ser apolítico, se ele era apolítico. E aí, assim, que eu vou deixar você falar, mas assim, um cara que fala sobre natureza, olhando a natureza, para onde a natureza que vai se acabar, e ele resolve cuidar dela da melhor forma possível, ou seja, respeitando aquela imagem que ele viu, como ele registra, é um paulada também, enfim, é uma É opinião. uma força da natureza, né? Eu acho que ele tinha isso, ele tinha essa força incrível. Certamente, qualquer ecologista já tem em si a política como ferramenta, né? Eu não conheço exatamente o posicionamento dele, mas a gente também não pode esquecer que ele é um americano do Sul, né? E isso coloca numa posição de discussão talvez mais complexa, mais complicada. Eu tenho dificuldade de acessar isso agora. Eu acho, isso que você falou, que assim, na medida que ele estava falando, ele podia não estar lá engajado, mas que ele está mostrando uma natureza em vias de ser destruída, ele está dizendo algo à humanidade. E isso, Muito potente, né? e isso eu acho que é uma coisa que a gente tem para gente, assim, para pensar como sendo, você vai fazer alguma coisa? Então olha bem para o que você vai fazer, né? E o exemplo que ele trouxe para o fazer dele, eu acho que a gente pode olhar isso para qualquer lugar, né? É o entorno, esse entorno, respeita isso aí, cara. Respeita o que está aqui do teu lado, entendeu? E Às vezes, acho que o fato dele ter uma técnica tão apurada, né, e de toda a pesquisa dele técnica, pode passar que ele não estivesse preocupado com... Mas não, era a necessidade que ele tinha. Ele vem da música, né? Ele era professor de piano. Ele tinha 200 anos de estudo de música atrás para dar aula de piano. Ele precisava desse mesmo alicerce para a fotografia. E ele foi atrás, ele criou esse alicerce para a gente, né? E o fato de você ter um compromisso técnico não quer dizer que você não tenha um compromisso poético e político. perfeito, perfeito. Técnica é diversão, a gente gosta de técnica, né? Técnica é playground. São brinquedos, né? Brinquedos e brinquedos novos. Opa! Desafios, né? Quebra-cabeça. E é legal, assim, essa outra discussão de quando é essa técnica, quando não, né? Como é que funciona a parte tecnicista dos processos. Mas, ao mesmo tempo, o que fica, né? Do fazer artístico da obra mesmo. Sim. E assim, ao mesmo tempo que a gente está falando do Ansel, tem outros artistas, fotógrafos também que não falavam nada. Estavam cagando e andando para qualquer rótulo. Ah, tô aqui fazendo. Falou, valeu, tirei a foto, te vira aí. Ou então, nem fala, né? Só faz. Uhum. E esse desenho é fantástico, assim. Como é que todo mundo consegue existir desse jeito? Cada um de um jeito tão diferente do outro, né? Espero ter ajudado o questionamento do Ansel Adams aí, não sei. Tem mais alguém? Luiz Aureliano, grande fotógrafo também, e ele é impressor. Fine print. Meu impressor, querido. Isso também foi uma revolução, viu, Elô? Quando a imagem pôde, finalmente, do digital se transformar em algo físico, de volta ao que era, né? Qualidade, né? Eu mesmo comecei a voltar a fotografar para mim. Deixei de fazer mais fotos para os outros e comecei a falar, opa, peraí, é possível, né?
porque foi, para mim, foi uma transição traumática, assim, essa visão de olhar o digital, enfim. Do filme principal. Foi muita coisa no jogo aí, desde do cacau, porque você sai de uma coisa e a outra é muito mais cara, e haja importação, e haja um monte de coisa, e eu mudando de São Paulo para Natal, numa transição que ia me deixar mais distante ainda de coisas, enfim, demorou um... E não é só a câmera, né? Não, O negócio do digital é que você tem que ter plataforma, você tem que ter. Aí você muda a câmera, a plataforma te exige mais. Software, é uma. é chão. E eu tenho assim descoberto nas minhas caixas de negativo, né, quem era o fotógrafo Pablo e quem é hoje o fotógrafo Pablo. E eu fiquei com muita raiva, porque o fotógrafo Pablo de antes do filme, ele tinha um olhar muito mais atento, muito mais sensível, muito mais preciso para a fala do que esse que virou. Então, assim, eu tive que me jogar no lixo e reconstruir tudo de novo, depois que a impressão apareceu, né? Porque eu percebi, gente, para tudo. Eu não preciso seguir esse caminho aqui, né? Não faz sentido isso. A impressão foi libertadora, né? A impressão foi libertadora. Ainda a gente tem um problema, eu só tenho um problema com a impressão. O custo, né, cara? Como é caro ser fotógrafo? Não é culpa da impressora, é culpa da indústria, é óbvio. Né? É uma indústria de elite. Né? O fotógrafo pobre faz o quê? Como é que a gente monta um portfólio, aí se apresenta para cliente? Você tem um público restrito ainda. Que tem acesso. E confesso, Né? que Isso é uma coisa. isso que eu ia falar, assim, eu acho que isso é um pano para manga bom, porque a impressão que eu tenho também é que a gente já estava numa transição, agora essa transição no campo virtual com esse momento, assim, eu espero que não tem nem o que dizer do que eu acho, porque eu não consigo achar, sabe? Tá, eu tô solto junto, mas eu acho que vai abrir sim novas formas de se representar com a tela, com o não impresso. Agora, a gente que pensa a imagem vai ter que entender o que essa imagem tem de território também. Então, com tudo isso, eu nunca vou conseguir deixar de ter uma relação tátil com essas coisas aqui, sabe? Quando você abre um negócio desse e fala, gente, tem cor, sabe? É pigmento, é papel, é outra relação, sabe? É cheiro, é tato, você se transborda para outras coisas. Então, assim, é um outro relacionamento. Tem uma textura, né? Tem uma densidade. Isso a gente tem que ter acesso, né, cara? A gente tem que ter acesso. É muito bom. É muito bom. A gente precisa disso para a formação. Eu acho que um caráter, um indivíduo, um ser humano que tem todas as habilidades sensoriais que tem, ele não pode deixar de ter todas elas potencializadas. Todas. Então, assim, não dá para a gente falar de imagem e você não relacionar a imagem onde ela tem as suas potências. Ela tem a potência na imaginação, ela tem no tato, ela tem a possibilidade de entrar para todos os sentidos. Então, como é que eu vou tirar essa potência da imagem? Não é justo. Não é justo. Então, nunca eu vou defender, nunca, a ausência de um sentido nesse sentido. Nunca. Sim. Você trouxe uma coisa interessante, porque não é só a questão da materialização. É pura e simples. É que essa materialização possibilita outras compreensões. Eu faço milhares de imagens, mas eu sinto falta da intimidade que eu tinha com uma imagem trabalhada no laboratório. Você passava 2 horas olhando para uma imagem, você conhecia
cada risquinho que tinha no chão daquela imagem. Uma parte, tudo bem, no computador, na tela do computador, aquela coisa acesa, ela também te propicia alguma intimidade. Sim. Mas a impressão te possibilita aquela existência permanente, aquela revisão permanente. Às vezes eu deixo o livro aberto numa pintura, numa foto de alguém, porque eu preciso conviver com aquela pintura. O Jardim falava muito para a gente fazer isso. Deixa a pintura ali. Olha para ela. Amanhã você vai, de repente, olhar e você vai ver um negócio que você nunca tinha percebido. Porque enquanto você dormia, a sua percepção trabalhou. Isso. E ela também foi alimentada por outras coisas. Pelos filmes que você assistiu, pelas conversas que você teve, né? Pelas músicas que você ouviu, e de repente uma música vai fazer você diferentemente uma pintura, e isso vai, e aí é a coisa importante do repertório, né? Isso vai aparecer no seu trabalho. Sim. Porque vai fazer parte de você. Então a impressão nesse caso é algo sublime. Imagina você um retrato de alguém, esse retrato é impresso. Ele digital, ele tem uma importância. Ele impresso, fazendo parte da vida da pessoa, é outra história. O retrato de alguém que você ama, presente, não deixa de ser a presença daquele amor. Isso dá uma responsa muito grande. Eu vou puxar um gancho aqui do que a Aracy faz de pergunta, né? Eu tô meio, assim, eu tenho que chegar mais pertinho para ver e ao mesmo tempo depois tem que levantar o olho. Enfim, tá difícil a vida aqui, em breve vai melhorar. Mas eu creio também que, assim, a gente tem a coisa dos mundos, né? Voltar naquela história de que o mundo somos nós aqui também, isso é um mundo e assim por diante. A imagem, quando se pergunta, a Aracy perguntou aqui, será que a imagem ficará somente na memória? Ou seja, eu fico pensando que ela, além dessa relação sensorial, quando está no material, e aí ela tem potências que ali só existe porque é material, que a gente tem que respeitar e preservar, porque não faz sentido tirar uma potência de algo, né? Do mesmo jeito, você tem as camadas do que ela é dentro da gente. Então, a imagem que você sente e guarda ela dentro de um espaço interno por esse sentimento, por essa lembrança, afeto. A outra que você imagina e assim por diante. Então, onde é que está essa imagem no final das contas? Ela está em tudo isso, de formas diferentes. Sim. Né? E termina que ela vai ficar cada vez mais conforme a sua própria potência. Então aí cabe o indivíduo que está relacionado a produzir, pensar, falar essa imagem, falar coerente, falar bem feito, falar com boas referências, criar essa imagem com todo respeito a tudo isso que a gente está falando. Então, o cara clica, ou pinta, ou sei lá, ou imagina, seja como for, compartilhou, olha o respeito que você tem que ter com tudo isso. Né? Porque ela vai para todo lado. O mundo da imagem, que é diferente do nosso mundo, tem uma relação, às vezes até, sei lá, eu não sei. Eu não sei o que é a imagem. E uma coisa interessante, será que ficará somente na memória? Mas como é que a gente está construindo essa memória, né? Porque vai ficar na memória de alguém que vê tanta coisa. Como é que... acho que é o Millar Schindler fala que boa parte dos registros atuais de família vão se perder porque as pessoas não imprimem. Porque as pessoas guardam no celular, elas não têm um hábito e uma disciplina para organizar o material fotográfico dentro de HDs, e a gente não sabe se esses HDs vão funcionar amanhã.
né? Ela não tem... Então, essa memória precisa ser muito discutida. Como é que nós vamos construir? Como profissionais e como público, né? Como consumidores de imagem. Eu tenho uma relação com as minhas imagens profissionais, as imagens poéticas, tem a imagem da minha família. Tem uma coisa, eu estou arrumando coisas, né, aqui em casa, porque é necessário, né, nesse momento, aproveitamos. E ontem eu estava mexendo em fotos, fotos de amigos que já foram, e eu deparei com uma foto minha criança, do lado de um amigo, de um primo, que não faz mais parte da minha vida, né? E foi a primeira vez que eu vi essa imagem depois disso. A minha ideia de fotografia de família mudou com o processo político. Tudo aquilo, eu fui uma criança que amava abrir as caixas de... Minha mãe guardava fotos da família em caixas de camisa do meu pai. E eu amava abrir aquelas caixas, eu amava ver as fotos, mas eu amava ver aquelas. E isso se transformou. Eu fiquei me perguntando, eu rasguei algumas fotos que eu jamais rasgaria na minha vida. E foi um processo de desapego. No meu caso, que tem uma manifestação política muito clara, o fato de foi um diretor de teatro que me ajudou nesse entendimento, né? O fato de eu ter amado aquela criança na minha vida não significa que eu tenho que admitir o fascista que ele se transformou, né? Eu tenho dúvida ainda se eu vou guardar aquela imagem daquela criança. E essa dúvida não existia dentro de mim. É uma emoção muito poderosa de transformação, de leitura da imagem, que eu não tinha pensado que ia existir. Ontem, quando eu abri aquilo, eu falei, nossa, eu nunca vi essa imagem desse jeito. Eu achei que eu ia guardá-la comigo para sempre como um tesouro. Esse tesouro se transformou pela história. Então hoje, eu não sei o que eu vou fazer com essa imagem. Eu não sei como eu vou lidar com essa memória. Exatamente. Se eu vou guardar a memória daquela criança, ou se eu vou restringir a memória daquela criança a só a criança que eu fui. Eu ainda não sei. Tem mais uma bucha aqui para você. Tem mais uma barra. Eu lembro de quando caiu o prédio da Sertã, eu sempre falava isso em aula, porque eu estava estudando retrato, eu tinha acabado de ler um texto de retrato, eu estava almoçando, e aparece uma mulher chorando no meio dos escombros que tinha descoberto uma foto da mãe. E que se ela pudesse ter alguma coisa além da vida das pessoas que foram perdidas ali, ela guardaria as fotos de família. Então, para mim, a foto de família sempre foi algo essencial. E, de repente, hoje, eu olho para essas fotos de família com uma emoção que eu jamais imaginaria que seria colocada na mesa. Que eu ainda tenho dificuldade de dizer, no olhar para a imagem. Ela fica como registro histórico, porque agora ela faz parte do meu registro histórico. Mas de afetos, é de afetos perdidos. Que é muito diferente de olhar a imagem de um amigo que partiu. E foi bem engraçado, porque foram duas coisas assim. Eu vi uma foto do Jairo, que eu tinha feito, Jairo Henrique,
que Queridíssimo. me emocionou muito, né? E de uma outra amiga, Renata Botti, que era uma fagotista que partiu muito cedo, e vi a foto de pessoas que se transformaram em monstros. E a relação com essas imagens é completamente diferente. Isso dá uma tese. Isso dá um trabalho de... Porque eu jamais imaginei levaria essa discussão para isso. A gente costumava ver filme de nazista, e na hora que o nazista morria, a gente ficava feliz. A gente falava, ai, não tinha morrido uma pessoa, tinha morrido um nazista. E os nazistas não se pareciam com ninguém que a gente conhece. Hoje eu olho para o nazista e eu boto a cara de pessoas que passaram a vida comigo. Literalmente. Muda o foco sobre o filme do nazismo. Quando você percebe, pô, eu venho de família de judeu, né? Meu avô era judeu, minha avó era preta. Você percebe que os algozes dos meus avós se parecem com pessoas com as quais eu dividi o jardim da infância. Ó, passou um violão aqui. Não, mas é esse o nosso privilégio, Lu. A gente consegue perceber isso. A gente consegue perceber. Ó, Paulo Rossi chegando, marcando presença. Ele foi um dos entrevistados, assim, entrevistado não, né? Porque a gente fica no bate-papo. Ele fala da memória também, dos afetos, da percepção de cor. Tá lá gravado. Quem quiser vai lá dar uma olhada. eu vou assistir porque eu perdi. Esse dia eu estava cuidando de mamãe. Não pude ver, eu vou assistir agora. Que eu faço para esses nossos tempos incertos, nada como nossa agenda incerta de lives aqui, né? O Laureliano também faz uma colocação aqui, acho que merece uma reflexão sua aí. A história veio com a escrita. A imagem é escrita visual? Então, a história veio com a escrita ou veio com as cavernas, com os bichos pintados aqui? Eu digo, essa história está sendo contada, a gente veio antes. Os fotógrafos nasceram nas cavernas. Como a gente... A gente veio junto. A palavra é muito forte. Eu, como defensor do campo da imagem, só como provocação, não como verdade, por favor. Mas assim, eu sempre vou defender essa cutucada. A representação da imagem veio antes da fala escrita, né? Eu acho que a imagem fala. A imagem é e tem essa potência de fala. Então, assim, eu vou sempre provocar, porque eu vejo que tem muitos lugares que a gente tem as letrinhas, e eu, como acredito ter um certo problema de conseguir interpretar as letrinhas com facilidade, a imagem ficou mais fácil para mim de entender o mundo. Eu acho que essa imagem ela tem uma potência que precisa ter mais respeito, né? Nos livros, nos reconhecimentos, na forma de ensinar e aprender a ser humano, né? Então, eu vou sempre cutucar. Então, quando me pergunta um negócio desse, eu, dando a brecha, eu tô dando a cutucada. Isso aí. É engraçado, né? Porque a gente devia estudar a leitura da imagem na escola. Sim, sim, sim. Mesmo. Sim. Profundidade. Quando você tem educação artística na escola, acho que meu filho tem uma professora de educação artística bem legal nesse ponto, é bem interessante ver, né, que ela traz as pinturas, ela faz eles pensarem, produzirem, conta a história do que aconteceu ali e tal. Isso é tão legal, isso é tão importante. Claro. De estar bem. Peraí que nessa eu não aguentei. Já que a gente vai falar de educação. Antes da minha filha aprender a escrever, ela representa a mamãe, e eu ainda peço para ela ousadamente, falando assim, ei,
e você? Você não vai. Aí ela se coloca atrás da mamãe com os cabelinhos desse jeito. Quer dizer, antes dela escrever mamãe, antes dela ser uma pessoa que escreve o nome dela, ou filho, ou o que quer que seja, tá aí a resposta. E assim, como É, isso é importante para ela se tornar uma pessoa que vai conduzir a vida dela. E espero eu que ela uhum. consiga ter o espaço dela na dinâmica para ela se tornar um indivíduo no mundo que ela não precisa ficar atrás dos pais. Vá para frente, vá para sua cena, né? Vai fazer o teu jogo. Tem uma confiança, né, na mãe. Sim, sim. Eu nem vou mostrar. A mãe é a interface. Gente, o feminino é o cuidador. Não tem cuidadora, né? E aí, em comparação, né? Nesse momento lindo, e papai? Aí pronto, olha papai. Olha o papai. É ótimo. Eu não sei se eu sou a representação do vírus ou não, não sei qual. Mas assim, é. A gente brinca bastante. Eu vou ter que saber. É, é, são coisas que eu vou perguntar para ela mais tarde, com certeza. Mas assim, é muito legal quando a gente vê esse espaço sendo ocupado, né? Para a gente também pensar e fazer essas coisas e olhar para isso como formação mesmo de caráter, de indivíduo, é fundamental. Eu super defendo isso, super defendo. Legal. Muito bom, muito bom. Né? Momentos. Oi, Papai Corona. Alguém É, colocou a ali, Papai Paula, Corona. Paula, grande colega, fotógrafa. Gente, é muito legal ver vocês aqui participando, querendo estar junto desse momento. É um momento fantástico para gente e que bom que vocês estão curtindo também, né? Isso é bacana. E Elô, Bom, você quer dar um joguinho de encerramento, fazer as últimas considerações, quer dar uma daquelas lapadas que já foram da outra live anterior aqui? Ou se alguém não tiver alguma sei, dúvida tem uma também. parte. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Antes de mais nada, eu queria agradecer, foi uma delícia conversar com você. Temos muitas conversas ainda, né? A gente acabou falando de uma coisa ontem que eu acho que é trazer hoje para despedir, fazer homenagem é, ao Flávio Miliaccio, que eu não fotografei, mas como imagem ele fez parte da minha infância, né? A gente falou das emoções que a imagem produz. Eu lembro de muito pequena, porque eu acho que o Shazam e Xerife é de 74, por aí, mais ou menos. 73, eu tinha 5, 6 anos. E o Flávio Miliaccio, sempre que eu via, ele botava um sorriso no meu rosto, e esse sorriso que ele inaugurou lá quando eu era uma menina, permaneceu eternamente. Sempre que eu via, eu vi muita gente dizendo, ele era um ator simples, ele fazia, não, ele não tinha nada de simples. Ele fazia o brasileiro simples, com uma sofisticação imensa, um artista impressionante que nós perdemos nos dizendo muito. A carta de despedida dele, que foi muito criticada por ter sido exposta, era um manifesto, né? Não podemos negá-la. Ela era um manifesto de dor de um artista potente sobre esse país, que tinha um olhar generoso sobre esse país. Eu acho que a gente tem muito a fazer para honrar esses velhos que nos entregaram a arte, que inauguraram nos nossos corações, como Carlos, como o Flávio, como Turim Pereira, já fotografei, como imensos e maravilhosos artistas que nos mostraram muito, muito, muito. E isso fica como uma
uma obrigação nossa de estar aqui. Isso aqui é um jeito de homenagear o que o Flávio falava, cuidar das nossas crianças é cuidar da cultura do nosso país. Tem uma pergunta do Paulinho aqui. Você, como especialista em retrato, como negocia o ato do retrato? Aquele jogo entre que você imagina e almeja e o desejo de quem é fotografado. Eu acho que eu sempre imagino, eu imagino menos hoje. Eu deixo mais para negociação na hora mesmo. Deixei de negociar, de imaginar muito e hoje eu deixo ele acontecer. As pessoas, como é que você quer? Não sei, vamos ver. E aí vai fundo. A menos coisas que sejam muito pré-estabelecidas, né? Tem um layout e tal, geralmente isso é para... Quando tem um layout é para programa de festa teatral. Mas quando não tem, ele vem do lugar. Eu gosto muito dos lugares. Eu gosto das pessoas nos lugares. Né? Gostaria muito de ter fotografado o Flávio Milhati. E esse vai ficar na imaginação. E vai ficar numa imaginação poética maravilhosa. Vai ficar num sonho. Um retrato sonhado. Respeitemos, respeitemos. É isso. Gente, vamos em frente, com força. Elô, mais uma vez, fantástico. Espero que a gente não consiga ficar só com essa live. Acho que tem muita coisa ainda para fazer. E, poxa, que maravilha você ter, sabe, refletido o que a gente conseguiu hoje. Sua casa está aqui também. E eu estou aqui Obrigada. amparando tudo que você me ajudou. Então, obrigado mesmo. Bom, E vamos junto. Vamos fazer isso, o que precisar ser feito, né? é isso aí, vamos embora, vamos para frente. Eu estou vendo que estamos muito bem acompanhados, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. Isso é um prazer imenso. E, assim, espero que a gente se encontre fisicamente quando você vier a São Paulo fazer um samba só para você. Já pediram o samba aqui, ó, o samba sério. Maravilha, Tem maravilha. alguns participantes por aí. Maravilha. Pois, gente, muito obrigado, Elô, muito obrigado. Obrigada, Hoje é um dia melhor aqui e vamos embora. Vamos embora. Bom vê-la, Obrigada, querida. bom tê-los e vamos em frente. Para quem não tiver a oportunidade de estar aqui nesse momento, as lives perdidas estarão guardadas lá no canal do YouTube. Eba! Tá? Gente, Ó, brigadão. até o Rinaldo. Elô, obrigado. Beijo. Nos falamos em breve. Um grande abraço para todo mundo e vamos que vamos. Valeu, gente.